5h42, Globo News mais de volta, e a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara pode votar nesta semana aquele projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos dos setores que mais empregam na economia. Esse é um assunto para a gente falar agora com a relatora do projeto, que é a deputada Ani Ortiz, do Cidadania. Deputada, muito boa tarde para a senhora, obrigada pela presença aqui com a gente, Ana Flor está junto. Deputada, a senhora advoga que o texto seja levado para o plenário da Câmara diretamente. A gente viu que está na comissão. Queria saber por que a senhora acha importante ir direto para o plenário e também falasse sobre a urgência da aprovação dessa matéria. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Ana Flor. Nós estamos com o parecer apresentado já na CDE, e com a expectativa de votação na comissão. Era para ter votado na semana passada, mas a comissão não teve quórum, e a nossa expectativa é que vote essa semana. Mas, paralelo a isso, tem um requerimento de urgência que foi apresentado pelo líder do Cidadania, deputado de São Paulo, Alex Manente, e nós estamos trabalhando para que esse requerimento ele seja votado em plenário e a gente possa levar o projeto, que prorroga a desoneração da folha, uma política importantíssima para a geração de emprego e impulsionamento da nossa economia, para que seja prorrogada até o final de 2027, até 31 de dezembro de 2027. Como tu bem colocou, são 17 setores, são os setores que mais empregam no Brasil, são 9 milhões de trabalhadores formais, e a expectativa é que, se mantendo a política de desoneração da folha, aumente, em mais postos formais de trabalho. Então, tem aí uma expectativa que nos próximos anos sejam gerados mais de 1,6 milhões de novos postos de trabalho. Deputada, boa tarde. De alguma maneira, a senhora tem sentido o apoio da base aliada do governo? Pergunto isso porque, em geral, o governo não gosta de desonerações, mas já há, inclusive, muitos parlamentares governistas que apoiam esse projeto, exatamente porque ele gera mais empregos, algo que o próprio presidente Lula sempre vem insistindo que é necessário, e também como estão as conversas com o presidente da Câmara, Arthur Lira, porque ele havia dado sinais de que sim, gostaria de que essa votação ocorresse o mais rápido possível. Exatamente. A gente sempre ouviu do próprio governo o interesse em programas de mais geração de emprego e renda, e eu concordo absolutamente, acho que é isso que nós temos que fomentar aqui no Brasil. Sabemos que o peso do tributo nas costas do empresário gera mais desemprego, impossibilita muitas vezes de fazer mais contratações, e esse programa que começou lá em 2011, que era o governo do PT, que se manteve por outros governos, nós entendemos que ele é fundamental que tenha essa prorrogação. Principalmente no momento que a taxa de desemprego ela cresce, em muitos estados já chega aí em 9%, e tem também um outro estudo que foi apresentado que é extremamente preocupante. Por mais que o governo se preocupe com a questão da desoneração, de renúncia de receita, tem 13 estados dos 27 que têm mais adultos que estão vinculados a programas sociais como o Bolsa Família do que trabalhando com carteira assinada. Então, esse dado é alarmante, é preocupante, porque acabando a política de desoneração, com certeza o custo para as empresas dos setores ele vai aumentar muito, serão custos elevadíssimos, vai gerar desemprego e, com certeza, essas pessoas terão que ingressar nesses programas do governo. Então, isso acaba gerando um custo maior para o governo. Por isso que eu entendo que hoje a prioridade e a prioridade dos governos tem que ser geração de emprego e renda. Isso vai fortalecer cada vez mais a economia e além de fortalecimento da economia, as próprias empresas do setor. Então, eu não tenho visto assim que seja um projeto muito polêmico ou que o governo vai fazer alguma ação para que ele não seja votado. Então, a gente entende que é necessário a prorrogação e que essa votação ela é urgente, ela tem que ser feita em plenário.
porque as empresas elas precisam ter planejamento, elas precisam ter previsibilidade. Na última prorrogação, ela foi feita no dia 31 de dezembro de 2021, quase fechando o prazo, foi quase meia-noite. Isso causa muita instabilidade, as empresas não conseguem se organizar, organizar os seus orçamentos, né, fazer o planejamento orçamentário para o ano seguinte. Então, por isso a nossa pressa para que seja aprovado o quanto antes, porque é importante os sinais que o governo dá para o setor econômico, para a economia, de estabilidade, de previsibilidade, e principalmente agora que está chegando a hora das empresas, né, fazerem os seus planejamentos orçamentários para os próximos anos. Fora que tem a contrapartida com a geração de emprego, que é a questão principal desse projeto, né? Você tira a tributação da folha de pagamento e passa para a receita bruta e aumenta a possibilidade de ficar mais barato empregar, as pessoas podem consumir, né, deputada? Então, tem a arrecadação pelo outro lado, que é o lado da pessoa estar empregada, recebendo salário e consumindo, fazendo a roda da economia girar. Queria ouvir a senhora sobre esse tema no que diz respeito à reforma tributária, porque a prorrogação que deve ser aprovada vai até 27, mas há expectativa de discutir isso de maneira mais definitiva? Sim. Bom, primeiro, só para complementar aqui a tua colocação de fazer a roda da economia girar, é exatamente isso. Tem a parte da renúncia fiscal do governo, que seria em torno de mais ou menos 9 bilhões de reais, mas na geração de emprego, no aumento da base, né, de trabalhadores, porque com certeza, pagando 20% sobre a folha de pagamento, vai diminuir essa base de trabalhadores. Então, a gente sabe que os setores eles vão demitir, vai aumentar o desemprego. Além de todo o recolhimento de tributos pelo consumo, aumento de consumo, de mais pessoas trabalhando, os números que a gente tem é que o incremento que entra na economia por conta justamente dessa política de desoneração são 30 bilhões de reais. Então, não tem renúncia fiscal, tem uma política de aumentar postos de trabalho formais, né, que acho que é importante a gente destacar isso, em setores que são estratégicos, e a questão da reforma tributária, ou colocar a questão da desoneração da folha numa segunda fase da reforma tributária, de forma definitiva, eu acho que é importantíssimo, e também avaliar a possibilidade de outros setores também ingressarem. Aí eu gostaria de colocar aqui, por exemplo, a questão do setor do varejo, que emprega muito também, poderia empregar mais ainda, mas acaba tendo esse peso dos tributos sobre a folha de pagamento. Eu acho que tem que ser discutido na reforma tributária o assunto da desoneração, mas não impede que a gente aprove esse projeto. Acho que são duas situações paralelas, a gente não sabe quanto tempo que vai demorar para a gente poder fazer essa discussão dentro da reforma tributária, de um outro momento, né, da reforma tributária, e é urgente a aprovação desse projeto, porque se ele não for aprovado, realmente o custo das empresas, desses 17 setores que já contam com a desoneração das suas folhas de pagamento desde 2011, que vai tendo sempre prorrogado essa desoneração, o custo vai ser muito alto, vai gerar desemprego, vai gerar mais custos para o próprio governo, com os programas, né, assistenciais, com seguro-desemprego, e com certeza esse impacto positivo que tem na economia, de 30 bilhões de reais, ele vai cair e vai impactar fortemente a nossa economia. Então, eu acredito que esse assunto, sim, tem que ser discutido na reforma tributária, tem que ser colocado dentro da reforma tributária, tem que discutir a participação de outros setores também, e o setor do varejo, que hoje é um dos setores que também emprega muito no nosso país, mas, independente dessa discussão na reforma tributária, é urgente que se aprove a prorrogação da desoneração da folha, que se aprove esse projeto que está tramitando na Câmara agora, que nós estamos esperando, né, a votação na CDE, ou então que a urgência seja levada para o plenário. Deputada, a senhora... Pode ir, Júlia. Desculpe, a gente tem mais tempo... Desculpa, Ana, a gente vai ter que encerrar, mas eu queria agradecer demais a presença da deputada
Anne Ortiz, boa sorte no trabalho e até a próxima. Obrigada, agradeço a vocês aqui pela oportunidade de falar quanto é importante, né, a gente poder avançar nesse tema da desoneração. Muito obrigada, boa tarde.